O assunto da aula de hoje é deadlocks. E, embora esse tema já tenha aparecido de passagem algumas vezes nessa disciplina, o foco vai ser em deadlocks em sistemas distribuídos na aula de hoje. Então, deadlock é quando um processo, um ou mais processos, esperam por um evento que não vai acontecer. Tá? Então, por exemplo, os processos ou threads, eles ficam bloqueados permanentemente, esperando, por exemplo, pela liberação de um recurso. Tá? E se o recurso não for liberado, a gente diz que o processo está em deadlock. Um deadlock distribuído ele é muito parecido, só que ele acontece quando os processos eles estão dispersos de diferentes computadores de um sistema distribuído. E eles aguardam por um evento que não irá acontecer. Tá? É um problema muito semelhante ao que acontece no sistema centralizado, os princípios são os mesmos, só que no sistema distribuído, tu tem uma dificuldade extra, que é a coleta e manutenção das informações distribuídas. Então, necessariamente, tu vai depender de um algoritmo baseado em troca de mensagens para conseguir coletar essas informações e conseguir gerenciar um deadlock. Os autores dos livros texto, eles dividem, em geral, esse assunto em 3 tipos de deadlock. Tem deadlocks de comunicação, que está relacionado à semântica bloqueante das primitivas send e receive. Tu tem deadlocks na alocação de recursos, que é o exemplo clássico, e que vai ser abordado na maior parte da aula de hoje. E também existe algo chamado deadlocks fantasmas, que a gente vai brevemente discutir também na aula de hoje, que é algo que parece um deadlock, mas de fato não é um deadlock. Bom, a gente vai começar com deadlocks de comunicação, vai ser apenas um slide só para mencionar o tópico, porque alguns autores consideram esse tema, mas depois a gente vai focar a aula em deadlocks na alocação de recursos, que vai ser a maior parte da aula de hoje. Então, o deadlock de comunicação, ele acontece devido à semântica bloqueante das primitivas send e receive. E, necessariamente, acontece uma espera circular na utilização dessas primitivas. Por exemplo, o processo P1, ele pode ficar bloqueado num envio, um send bloqueante, esperando para que uma mensagem seja entregue em P2, só que P2 não vai receber porque ele está bloqueado num sendo bloqueante, esperando para mandar uma mensagem para o P3, só que o P3 não vai receber porque ele está bloqueado num sendo bloqueante, esperando para mandar uma mensagem para P1. Então, esses 3 processos formaram um ciclo e eles vão ficar eternamente bloqueados. Eu poderia pensar também em algo análogo com a primitiva receive bloqueante. Então, o processo P1 ele fica bloqueado no receive, esperando algo de P2, só que o P2 não vai enviar porque ele está bloqueado no receive, esperando algo de P3, só que o P3 não vai enviar porque ele está bloqueado no receive, esperando algo de P1. Tá? Então, necessariamente, eu preciso da semântica bloqueante das primitivas e uma espera circular. Tá? Então, o exemplo aqui textual era com 3 processos, né? Eu tenho aqui no desenho, seria o equivalente com 2 processos, mas mesmo com 2 processos é uma espera circular, né? Então, no caso do P1, fez um send bloqueante para P2, então ele vai ficar bloqueado aqui, até que o P2 faça um receive, só que o P2 ele fez um send bloqueante para P1, e ele vai ficar bloqueado até que o P1 faça um receive, e nenhum dos 2 processos vai avançar. Tá? De forma análoga, o processo P1 poderia fazer um receive bloqueante, esperando algo de P2, só que ele vai ficar bloqueado eternamente porque o processo P2 ele fez um receive bloqueante esperando algo de P1, que também vai ficar eternamente bloqueado. Então, basicamente, esse é o deadlock de comunicação, devido à semântica bloqueante das primitivas e também devido à existência de uma espera circular. Bom, eu mencionei isso porque alguns autores dos livros que a gente utiliza nessa disciplina, eles consideram esse como um dos tipos de deadlock. Mas o foco da aula de hoje vai ser deadlocks na alocação de recursos. Tá? E esse é o exemplo clássico de deadlocks. E para que um deadlock clássico aconteça, existem 4 situações que precisam acontecer simultaneamente, e caso uma delas não aconteça, eu certamente não vou ter um deadlock. Tá? Então, a primeira situação que é necessária para que um deadlock aconteça é uma exclusão mútua. Tá? Então, é uma situação onde somente um processo pode usar o recurso por vez e um ou mais processos vão ter que esperar por esse recurso. Tá? Se eu não tiver exclusão mútua, eu certamente não vou ter deadlock. Eu tenho deadlock porque eu faço com que o processo espere.
Espere por algo que não vai acontecer. Se eu não fizer um processo esperar, ou seja, se eu não tiver uma exclusão mútua, eu com certeza não teria um deadlock. Talvez o programa também não funcione. Talvez eu tenha uma condição de corrida, talvez eu tenha algum outro problema de concorrência. Mas eu não vou ter um deadlock sem exclusão mútua. Então, eu preciso de exclusão mútua para que um deadlock aconteça. A segunda condição necessária é a condição de segura espera. O processo detém o recurso e fica esperando para alocar um outro recurso. Então, essa é a segunda condição necessária para um deadlock. A terceira condição é que os recursos sejam não preemptíveis. Ou seja, uma vez que eu coloquei o recurso para o processo, eu não posso mais retirar aquele recurso do processo. Se eu conseguir preemptar os recursos de um processo, bom, daí eu consigo lidar com o deadlock e consigo tratar esse deadlock no meu sistema. Agora, se for impossível preemptar, bom, essa é uma das características, uma das condições necessárias para um deadlock. E a quarta e última condição para que um deadlock aconteça é uma espera circular. Então, é uma sequência de processos, onde um processo mantém o recurso que é necessário para o próximo processo, e esse mantém o recurso que é necessário para o próximo, e mantém o recurso que é necessário para o próximo, e assim por diante. Essas quatro condições são as condições necessárias para que um deadlock aconteça. Se eu conseguir quebrar qualquer uma delas, eu consigo tratar um deadlock no meu sistema. Em geral, eu não gostaria de quebrar a exclusão mútua, porque embora eu consiga tratar um deadlock quebrando a exclusão mútua, eu posso estar causando outros problemas de concorrência. Então, em geral, eu gostaria de tentar quebrar uma dessas três condições para conseguir tratar um deadlock no meu sistema. Bom, a gente vai falar mais sobre essas condições logo em seguida. Um outro aspecto que eu queria destacar é a questão da modelagem de deadlocks. Então, em geral, se utiliza um grafo direcionado para modelar a alocação de recursos e as requisições que um processo faz a recursos. E esse grafo direcionado é chamado de grafo de alocação e requisição de recursos, porque ele tem dois tipos de nós. Ele tem processos, que são os círculos, e tem recursos, que são os quadrados. E eu tenho dois tipos de arestas. A aresta que sai de um recurso e vai para um processo é chamada uma aresta de alocação. Então, esse recurso está alocado para o processo PI. A aresta que sai de um processo e vai para um recurso é uma aresta de requisição. Ela indica que o processo PI ele está requisitando, ele quer usar o recurso RN. E utilizando essa notação, eu posso criar grafos que ilustram ou que modelam as dependências entre processos e recursos no meu sistema. Então, esse grafo exemplo aqui, por exemplo, eu digo que o processo P1 ele está requisitando o recurso R1, ele está requisitando uma instância do recurso R1, só que uma instância do recurso R1 está alocada para o processo P2, e o processo P2 ele está requisitando uma instância do recurso R2, eu tenho duas instâncias desse recurso, tá? Uma das instâncias está alocada para P3, a outra instância está alocada para P1. Eu tenho um R3 aqui com 3 instâncias e elas não estão alocadas para nenhum processo e nenhum processo está requisitando. Tá? Então, essa anotação aqui indica que o recurso RN possui 3 unidades, né? Tem esses asteriscos aqui. Então, essa é uma forma de modelagem de deadlocks no meu sistema. Essa questão de modelagem é importante porque a gente vai ver que uma das formas de tratar deadlock é deixar ele acontecer e detectar que um deadlock aconteceu. E basicamente, uma forma bastante direta e intuitiva para que eu consiga detectar um deadlock no meu sistema é procurar por um círculo. Tá? Então, existem diversos algoritmos que me permitem achar um ciclo no sistema distribuído, e se eu achar um ciclo, eu tenho um deadlock. Tá? Bom, esse gráfico que a gente viu, né, é o gráfico, como eu mencionei antes, o gráfico de requisição e alocação de recursos. Né? Então, Resource, Request and Allocation Graph. Ele possui esses dois tipos de nós. Círculos, que são processos, e quadrados, que são recursos. Existe uma variação desse grafo, que é o Wait for Graph, que é um caso particular de um RRAG,
E esse wait for graph, ele é um grafo onde eu só tenho uma unidade de cada recurso. Então, se no meu sistema eu só tiver uma unidade de cada recurso, eu posso simplificar esse RRAG para um wait for graph. E, de fato, esses dois grafos eles ilustram a mesma coisa. Tá? Eu tenho um recurso R1 que está alocado para P3, e P1 e P2 estão requisitando R1. Só que eles só vão poder ter acesso a R1 depois que o P3 liberar. Então, o P1 e o P2 eles estão esperando pelo P3, de forma indireta via esse recurso. Isso é o mesmo que dizer que P1 e P2 estão estão esperando por P3. Então, é uma notação muito similar, só que é uma notação simplificada quando eu só tenho apenas uma unidade de um determinado recurso. Tá? A gente vai voltar e vai utilizar essa notação mais adiante na aula. Tá? Bom, a próxima menção que eu queria fazer, e eu queria dar destaque para esse slide, é que eu posso ter várias formas de tratar deadlocks no meu sistema distribuído. Tá? Então, eu tenho diversas, eu vou dizer assim, técnicas que eu posso utilizar, tá? ou categorias de técnicas que eu posso utilizar. A primeira delas é simplesmente ignorar, tá? E fingir que o deadlock não existe e deixar ele acontecer, e se aconteceu, eu reinicio o sistema. Bom, esse aqui é o algoritmo do avestruz, tá? Então, é uma anedota, tá? Então, o livro, o texto da disciplina, ele menciona isso, mas ele é uma piada, tá? Então, a gente em geral, não se utiliza essa noção, que seria simplesmente deixar o deadlock acontecer, e se acontecer, eu vou lá e desligo no botão e reinicio meu sistema. Então, tu enfia a cabeça num buraco e finge que não existe. Mas vamos para as formas sérias de tratar um deadlock. Então, a primeira forma séria de tratar um deadlock se chama prevenção. Vou prevenir um deadlock. Eu deixei o termo em inglês aqui, prevention, porque pode ser um pouco confuso conforme a gente vê as outras formas de tratamento. Então, o livro em inglês ele utiliza o termo prevention. E o que é prevenir? É condicionar o sistema para que não haja possibilidade, por construção, de um deadlock acontecer. Tá? Então, em geral, eu vou reescrever, remodelar, reimplementar o meu sistema para que não exista possibilidade, por construção, de um deadlock acontecer. Basicamente, eu vou reconstruir o sistema para negar uma daquelas 4 condições. Bom, na prática, eu vou negar uma das 3 condições, né? Porque eu não quero negar a exclusão mútua. Mas eu vou reprogramar o meu sistema para que uma daquelas 4 condições, uma daquelas 3 outras condições não aconteça. Basicamente, a gente utilizou essa abordagem de prevenção quando a gente discutiu lá atrás na disciplina o problema de deadlocks no Jantar dos Filósofos. Vocês devem se lembrar que os filósofos sentam numa mesa circular, então eu tinha lá um exemplo com 5 filósofos numa mesa circular e um garfo entre cada 2 filósofos. Então eu tinha 5 garfos na mesa. E para um filósofo poder comer espaguete, ele precisava pegar o garfo da esquerda e o garfo da direita. E a gente viu naquela aula que eu poderia ter uma situação onde cada filósofo pegava o seu garfo da esquerda, ninguém pegava o da direita, e a partir daí o sistema entrava no deadlock, ninguém pegava o segundo garfo. Então a gente discutiu naquela aula formas para tratar o deadlock naquele contexto daquele algoritmo. E o que vocês fizeram, as sugestões que vocês devem ter visto de formas de tratar deadlocks, elas basicamente negavam uma das condições necessárias para tratar um deadlock. Então, em geral, eu paro essa aula daqui. Se fosse uma aula presencial, eu pararia aqui e iria fazer uma recapitulação daquele problema e ia perguntar para vocês, bom, mas vocês lembram quais foram as formas que a gente utilizou para tratar um deadlock lá? E uma das formas que a gente viu foi, por exemplo, já que o problema acontecia quando um filósofo pegava o garfo da esquerda e daí não conseguia pegar o da direita, e ele ficava para sempre esperando, esse era claramente relacionado à propriedade segura e espera. Então, uma forma de condicionar o meu sistema para fazer com que isso não aconteça, dele pegar o da esquerda e não conseguir pegar o da direita, era transformar
aquele bloco que pegava os dois garfos num bloco atômico. Então, ou ele ia pegar os dois garfos ou não ia pegar nenhum. E com isso eu eliminava ou negava a propriedade do segura-espera. Uma outra possibilidade que a gente discutiu naquela aula foi, por exemplo, já que eles estão numa mesa circular e cada um pegou o seu grafo da esquerda primeiro, eu faria então com que um dos filósofos ele fosse destro. Ou que ele pegasse um dos filósofos pegasse o garfo na ordem correta, numa ordem diferente. E se um filósofo pegasse um garfo na ordem diferente, digamos, o filósofo com índice 0 pegasse o garfo na ordem diferente dos outros, eu não ia deixar um círculo acontecer por construção. Então, eu ia mudar o meu programa, a implementação do meu programa, para que por construção o ciclo não acontecesse. Para que por construção uma esfera circular não acontecesse. E essa é a ideia da prevenção. Eu vou reprogramar o meu sistema para que o deadlock por construção não aconteça. Tá? E eu posso ter algumas desvantagens em utilizar essa estratégia de prevenção. Por exemplo, é fácil de pensar nos filósofos pegando garfos, mas agora se eu pensasse num processo adquirindo recursos no sistema computacional, talvez exigir que aquele processo pegue os recursos numa determinada ordem, talvez isso possa não ser ótimo em termos de utilização dos recursos. Então, exigir que um processo ele pegue os dois recursos de forma atômica, imediatamente, em vez de deixar que ele pegue os recursos de forma espalhada. Isso pode, por exemplo, levar a uma má utilização dos recursos do sistema. Ou exigir que um dos processos pegue um recurso em ordem inversa à natural que o processo geralmente pegaria. Isso pode levar também a uma utilização dos recursos do meu sistema. Ele pode, por exemplo, voltando à questão de pegar os dois recursos num passo atômico, ele pode, por exemplo, restringir desnecessariamente a concorrência no meu sistema. Então, o lado bom da prevenção é, por construção, garantir que o deadlock não vai acontecer. O lado ruim da prevenção é possivelmente estar fazendo um mau uso dos recursos, ou pela ordem que eu estou pegando eles, ou devido à necessidade de pegar todos eles juntos. Bom, isso é a ideia de prevenção. Uma outra ideia para tratar deadlocks é evitar, e daí em inglês o nome é avoidance. Por isso que eu acho um pouco confuso, eu acho importante botar o termo em inglês. Se vocês pegarem um livro em inglês, ele chama essa estratégia prevention e essa avoidance. Então, o que é avoidance? Avoidance é, existe a possibilidade de um deadlock acontecer, mas tu monitora cuidadosamente o avanço do teu sistema. E na iminência de um deadlock acontecer, tu desvia. Essa é a ideia de avoidance. Tá? No prevention, não existe a possibilidade. Por construção, um deadlock nunca vai acontecer. Em avoidance, existe a possibilidade de acontecer, mas o teu sistema monitora cuidadosamente a alocação de recursos e, quando ele estiver prestes a acontecer, é desviado. Tá? Um algoritmo bem conhecido de avoidance é o algoritmo do banqueiro, tá? que em alguns casos, talvez alguns já tenham visto a versão do algoritmo do banqueiro centralizada em SysOp1. Tá? Mas a ideia do algoritmo do banqueiro é eu ter um processo monitor, um processo especial, que ele cuida dos recursos disponíveis no meu sistema, os recursos já alocados no meu sistema, e ele vai tratando as demandas futuras. E com base no que está disponível, no que está alocado, o processo especial, o monitor, o processo banqueiro, ele determina se ele vai conseguir atender uma demanda ou não. E se ele verificar que, atendendo aquela demanda, ele vai levar o sistema para o estado de deadlock, ele faz o avoidance, ele desvia e não aloca o recurso. Tá? Então, é como se o banqueiro mantivesse 3 colunas, disponíveis, alocados e demandas. E ele só atende uma demanda se aquele estado posterior a atender a demanda não for te levar a um estado de deadlock. Tá?
Então, obviamente eu tenho vantagens e desvantagens, né? Porque no momento que, por construção, eu não vou ter um deadlock, eu não tenho nenhum overhead durante o runtime para ficar monitorando a alocação de recursos. Já no avoidance, eu necessariamente vou precisar de um processo especial, um monitor, para ficar cuidadosamente observando as alocações e possivelmente impedir. Então, talvez eu tenha um overhead aqui durante a execução que eu não teria em prevention. Tá? Por outro lado, o prevention pode levar a uma utilização não tão boa dos recursos, né? Porque talvez eu tenha que forçar uma alocação numa ordem que não seja natural. Enquanto que no avoidance, eu posso deixar os processos alocar os recursos numa ordem que eles julguem natural. Bom, e uma outra forma ainda de tratar deadlocks é deixar ele acontecer, detectar que um deadlock aconteceu e daí recuperar o sistema. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e basicamente a ideia de detectar um deadlock, eu já posso adiantar aqui, detectar um deadlock é achar um ciclo. Então eu vou observar um grafo de alocação de processos entre processos e recursos, né, ou um wait for graph, e vou procurar nesse wait for graph um ciclo. Se eu achar um ciclo, eu detectei um deadlock. Daí como é que eu recupero? Bom, a ideia de recuperar, daí, no momento que eu tenho um ciclo no meu grafo, recuperar basicamente ou possivelmente matar um dos processos. Tá? E matando um dos processos, eu quebro o ciclo e daí eu me livro do deadlock. E a gente vai discutir brevemente isso, mas em geral tu aplica mecanismos como checkpoint ou transações para conseguir minimizar perdas de trabalho quando tu mata um processo. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver brevemente duas estratégias de prevenção, tá? Especificamente para sistemas distribuídos. A gente não vai falar nada em detalhes sobre avoidance, e a gente vai falar sobre dois algoritmos para detectar e recuperar. Uma versão centralizada e uma versão totalmente distribuída. Então, vamos começar com prevenção. Então, o objetivo de prevenção é eliminar uma daquelas 4 condições, né? Então, só recapitulando, né? Eu certamente não quero eliminar exclusão mútua, mas eu quero eliminar ou seguro-espera, ou recurso não previsível, ou espera circular. E duas estratégias propostas na literatura e bastante conhecidas são estratégias wound and wait, que é ferir e esperar, e a estratégia wait and die, que é esperar e morrer. E essas estratégias, elas dependem de algum tipo de ordenação de processos com base em timestamps. Tá? Então, em geral, se ordena os processos por idade, tá? Então, o processo mais novo, o processo mais velho, e a gente atribui timestamps aos eventos que acontecem no processo, e para definir, então, um timestamp, em geral, a gente utiliza tanto uma noção de tempo, como um ID, possivelmente, como critério de desempate. Tá? Então, vamos ver essas duas estratégias. Primeiro, o wound and wait, ferir e esperar. Então, a ideia é que eu estou mostrando um exemplo aqui com 2 processos, P1 e P2, e essa aqui é uma timeline. E eu consigo ver que o P1 foi criado primeiro e o P2 foi criado depois. Né? O evento A é a criação de P1, o evento B é a criação de P2. E, logo, o P2 é o processo mais novo. Na estratégia de wound and wait, o processo mais novo, que é o que tem o maior timestamp, ele pode esperar o mais velho. Mas o mais velho nunca espera pelo mais novo. Tá? Então, vamos ver os eventos que acontecem nessa timeline aqui entre P1 e P2. O evento A é o início de P1, o evento B é o início de P2, então o P2 é mais novo. Tá? E o evento C é o P1 adquirindo recurso. Se o P2 tentar adquirir um recurso aqui no evento D, o P2 vai ter que esperar. Então, o mais novo espera o mais velho. Tá? O processo mais novo espera o mais velho. Tá?
Mas agora, num outro cenário, eu vou ilustrar que o mais velho não espera o mais novo. Tá? O mais velho nunca espera o mais novo. Então, nesse cenário aqui, eu também tenho o P1 e o P2 sendo criados, A e B, são os eventos de criação. O P2 é o mais novo. E o P2 adquire o recurso. Adquire o recurso no evento C. Tá? O P2 adquire o recurso. Se o P1, que é o mais velho, tentar adquirir um recurso no evento D, lembra, o mais velho não espera. Então, o que o mais velho faz? O mais velho fere. Wound. Ele vai ferir o mais novo. Então, o evento D, o P1 requisita o recurso, ele fere o P2 e o P2 libera o recurso. Então, basicamente, ele força o P2 a liberar o recurso. Ou ele possivelmente mata o P2 e o P2 libera o recurso. Daí a pergunta que eu faço geralmente na aula presencial é: qual propriedade que essa estratégia está negando? E se a gente voltar para o slide das propriedades, então o que o processo mais velho, eu estou criando um desbalanceamento entre os processos. O mais velho age de uma forma, o mais novo age de outra forma. O mais novo pode esperar, mas o mais velho nunca espera. O mais velho vai lá e retira os recursos do mais novo. Então, essa estratégia de wound and wait, ela quebra a propriedade de recursos não preemptíveis. Tá? Então, ela nega a condição de recurso não preemptível. Tá? Bom, a outra estratégia é o wait and die. Tá? Então, é esperar e morrer. Aqui muda um pouco. Aqui o processo mais velho, ele pode esperar pelo mais novo. O mais velho espera. Mas o mais novo nunca espera. O mais novo nunca espera pelo mais velho. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui de novo. Eu tenho P1 e P2, eu tenho a timeline de P1 e P2, com os eventos acontecendo. O P2 é o mais novo, né? Ele foi criado depois. Ele pega um recurso. Então, o evento C, P2 adquire um recurso. Nessa estratégia wait and die, o processo mais velho ele pode esperar. Então, no evento D, quando o P1 requisitar um recurso, ele espera. Ele espera até que o processo mais novo libere, e daí, no evento F, o processo mais velho adquire o recurso. Mas o oposto, na outra situação, quando o mais velho pegar o recurso primeiro, o mais novo nunca espera. Então, numa outra situação, onde o mais velho pegou o recurso primeiro, o mais novo nunca espera. Então, por isso que o nome é wait and die. O mais velho espera, wait, o mais novo nunca espera, die, morre. E, de novo, daí eu pergunto, qual é a propriedade que eu estou negando com essa estratégia? E talvez essa não fique tão direta, mas se eu faço com que um processo nunca espere, se eu estou garantido que um processo nunca espera, então, obviamente, eu estou evitando, eu estou negando a propriedade de segura e espera. Se o processo nunca espera, ele nunca vai segurar e esperar, porque, por definição, ele nunca espera. Tá? Então, essa estratégia aqui, ela nega a condição segura e espera. Então, basicamente, todas as estratégias que focam na prevenção de deadlocks, elas acabam negando pelo menos uma daquelas propriedades. Vocês já tinham visto isso intuitivamente quando a gente discutiu o problema dos filósofos, e agora está aqui a definição de por que isso acontece. Se eu negar uma daquelas condições, eu previno um deadlock por construção. Tá? Então, essas duas estratégias, wait and die, algo em comum entre elas é que elas sempre abortam, se necessário, o processo mais novo. É sempre o processo mais novo que acaba sendo o prejudicado, que acaba tendo a pior situação. E a razão por trás disso, a intuição por trás disso, é porque possivelmente o processo mais novo é aquele que realizou menos tarefas. Então, eu vou ter se eu tiver que matar um processo e perder trabalho, eu vou ter uma redução de prejuízo desse trabalho que eu perdi. Tá?
Então, na wound and wait, que foi a primeira que a gente viu, os processos novos são reiniciados. Se o recurso for processado pelo mais velho, né, o mais velho vai lá e preempta o recurso mais novo. E os processos mais novos têm que esperar pelos mais antigos. No wait and die, os processos novos, eles se matam em vez de esperar. Então, é sempre o processo mais novo que tem a pior situação. Ele é morto ou ele tem os recursos preemptados. Mas, em geral, é por isso. É porque ele é o processo que realizou menos tarefas, porque o timestamp dele é maior. Tá? Eu tenho 2 cuidados que eu preciso ter quando eu utilizo uma dessas estratégias. Uma delas é, eu preciso garantir que se eu estou preemptando recursos ou matando um processo, eu preciso garantir que o estado desses recursos está consistente. Tá? Então, por exemplo, eu não posso abortar um processo sem ter preemptado os recursos antes dele. Tá? E mesmo quando eu for preemptar, eu preciso garantir que eu deixo o recurso em estado consistente. Tá? Essa é uma preocupação. A outra preocupação que eu tenho é, se a intuição é sempre matar o processo mais novo, então eu tenho 2 processos, esse aqui é o mais novo, e se eles forem competir por um recurso mais novo, perde. Depois, se eles forem competir de novo, esse aqui vai ser o mais novo, e ele vai perder de novo. E se eles forem competir de novo, esse aqui vai ser o mais novo, ele vai perder de novo. Então, eu posso causar uma starvation do processo mais novo. Então, uma técnica empregada, quando vocês implementam esse algoritmo, uma técnica empregada em conjunto, é garantir que um processo, quando ele morre e ele reinicia, ele recupera o timestamp dele anterior. E isso vai garantir que, eventualmente, ele vai ser o mais velho. Em algum momento, ele vai ter a chance de envelhecer no sistema. Porque se eu sempre matar o processo, e ele sempre adquirir um timestamp fresh, novo, ele sempre vai ser o mais novo, ele sempre vai perder. Então, fazendo com que um processo, quando ele é ferido ou quando ele morre, garantido que quando ele volta com o timestamp anterior que ele tinha, eu vou dar uma chance dele envelhecer no meu sistema e, no futuro, ter a vantagem sobre outro processo. Bom, a gente vai falar agora sobre a questão de... Isso aqui foi a ideia de prevention. A gente vai falar agora sobre a ideia de detectar e recuperar um deadlock. Tá? Então, detectar um deadlock. A ideia é deixar o deadlock acontecer e depois ser capaz de determinar a existência dele e colocar de volta o sistema num estado normal. Isso pode ou não ser uma opção na minha aplicação, no meu sistema. Então, por exemplo, talvez num sistema não crítico, seja possível deixar um deadlock acontecer e se ele acontecer, eu vou lá e mato um dos processos e volto para o estado limpo de deadlocks. Agora, se for, por exemplo, um sistema de missão crítica, um foguete espacial, por exemplo, uma usina nuclear, bom, de repente não é uma boa deixar um deadlock acontecer. Então, talvez num outro sistema eu preciso de garantias maiores. Então, talvez eu use prevention no meu outro sistema. Mas talvez em algum sistema eu possa deixar ele acontecer e recuperar. Então, isso depende muito da aplicação. Então, a ideia de detecção é eu vou detectar um ciclo no grafo, tá? E para isso, existem vários tipos de algoritmos que me permitem criar um ciclo no grafo. E depois eu vou remover o deadlock. E para remover, bom, como é que eu vou remover um deadlock? Bom, a forma mais intuitiva é abortando um processo. Então, se eu descobrir um ciclo e eu sei que tem um deadlock e eu quiser acabar com o deadlock, eu vou matar um dos processos. Tá? Então, eu vou selecionar um processo e abortar ele. Pergunta, quem que eu vou abortar? Qual o processo que eu vou selecionar? Bom, a gente acabou de ver no slide anterior que uma boa estratégia seria selecionar o processo mais novo. Por quê? Porque é o processo que fez menos trabalho até agora. Então, se eu tiver que perder trabalho, eu vou perder uma mínima quantidade de trabalho. Mas eu poderia pensar em outras estratégias. Isso, obviamente, depende do sistema. Talvez um processo com menor prioridade seja ideal para abortar, ou talvez, se, por exemplo, a tentativa de alocar um recurso pode causar mais dependências no meu grafo. Por exemplo, eu posso ter um grafo com processos, tá? Eu tenho esses processos, e digamos que esse processo espera por esse,
esse processo espera por esse. Eu posso ter, por exemplo, esse processo esperando por esse processo esperando por esse, e, bom, aqui seriam dois deadlocks separados, né? Então, se esse processo aqui, ele tentar alocar esse recurso, eu vou formar um deadlock por esse tipo de recurso. Se esse processo tentar alocar esse recurso, eu vou formar um deadlock por esse tipo de recurso. Então, eu posso, por exemplo, privilegiar eu acabar com o deadlock por um tipo de recurso ou por outro tipo de recurso. Tá? E eu posso ter situações onde uma única aresta ela pode acabar ocasionando mais de um ciclo no meu. Por exemplo, eu poderia estar alocando uma aresta no meu sistema distribuído que causaria mais de um ciclo. Então, eu posso ter várias possibilidades de escolha. Tá? Eu posso querer privilegiar acabar com um deadlock ou com outro, dependendo de qual recurso é mais crítico. Eu posso querer matar o processo que vai me eliminar o maior número de deadlocks. Eu posso querer abortar o processo mais novo. Eu posso querer abortar o processo de menor prioridade. Isso depende muito da escolha. Mas as técnicas aqui são muito similares ao caso centralizado. Tá? É muito parecido com o que acontece no sistema centralizado. A diferença aqui é como que eu vou coletar as informações do sistema distribuído para poder tomar essa decisão. Tá? Num caso centralizado, eu tenho um único grafo de alocação localmente e essa decisão pode ser feita localmente. Num sistema distribuído, eu posso ter pedaços de alocação em várias partes do sistema. Como é que eu vou criar essa visão global? Bom, para isso a gente precisa de algoritmos. Tá? Então a gente vai ver dois algoritmos. Um algoritmo totalmente centralizado, que depende de um processo especial, que é um processo centralizado, que pode ser escolhido, por exemplo, via eleição de líder. E eu vou ver um algoritmo totalmente distribuído. Tá? Então, primeiramente, o centralizado. Tá? Então, a ideia do algoritmo centralizado é cada computador mantém um grafo local de alocação, tá? Com uma visão parcial da alocação dos recursos do meu sistema. E eu tenho um processo especial, um processo coordenador, que monitora o sistema inteiro. E a ideia é que os processos, cada um com a sua visão local, eles notificam o coordenador sempre que eles fazem alocações ou liberações de recursos. E o controlador, ele constrói, baseado no algoritmo de troca de mensagens, constrói um grafo de alocação global. Quando o processo coordenador ou monitor centralizado detectar um ciclo no seu grafo que ele montou com base nas várias parciais que ele pegou do sistema distribuído, ele implementa algum algoritmo de recuperação para matar um processo. E, obviamente, aqui eu posso pensar em várias otimizações, várias formas para construir esse gráfico esse gráfico global. Por exemplo, os processos locais, eles poderiam mandar uma mensagem de atualização a cada vez que eles adicionam ou removem uma aresta. Então, a cada vez que um processo adiciona ou remove uma aresta no seu sistema local, ele manda isso para o coordenador global. Ou, por exemplo, esse envio é feito periodicamente em batches. Então, por exemplo, a cada 15 segundos o processo manda um batch de arestas adicionadas ou removidas. Ou, por exemplo, isso poderia ser feito sob demanda do coordenador. Então, os processos atuam só localmente e, de tempos em tempos, o coordenador vai lá e faz uma pergunta e coleta a informação dos processos locais. Obviamente, aqui eu tenho uma série de trade-offs, tá? Os problemas usuais e trade-offs que tem que se dar em conta. Por exemplo, eu tenho trade-off entre a frequência de updates e quão preciso vai ser minha visão dos deadlocks. Por exemplo, se eu, com um grão bem fino, eu notificar o coordenador, por exemplo, a cada adição ou remoção de arestas, eu estou sempre notificando o coordenador, a chance do coordenador ter uma visão desatualizada vai ser baixa. Agora, se eu só mandar, por exemplo, periodicamente uma listagem para o coordenador com uma frequência mais baixa, daí a chance dele ter uma visão desatualizada é mais alta.
Então, eu tenho um trade-off aqui. Obviamente, também a gente sabe que no algoritmo centralizado eu tenho problemas de escalabilidade, né, porque eu tenho um gargalo na rede, eu tenho também um ponto de falhas, a gente falou sobre isso já nas últimas aulas. Algoritmos que dependem de um elemento centralizador, eles podem estar sujeitos à falha daquele elemento, e daí, se isso acontecer, eu precisaria rodar um algoritmo de eleição de líder, por exemplo, para escolher um novo coordenador. Então, esses aspectos a gente já discutiu bem a fundo nas últimas aulas. Mas um problema adicional que pode acontecer no algoritmo centralizado é o problema do deadlock fantasma, que eu mencionei no primeiro slide. Tá? E o problema do deadlock fantasma, ele acontece devido aos atrasos que podem acontecer numa comunicação distribuída. Tá? O deadlock fantasma é algo que é detectado, mas que na verdade não é um deadlock. Ele nunca existiu, mas ele parece um deadlock. Tá? Então, para ilustrar, vamos pegar essa visão parcial, que esse pontilhado aqui seria um host, tá? Então, esse host aqui ele tem uma visão parcial, o recurso R1 está alocado para P1, e P1 está solicitando R2, só que R2 está alocado para P2. Tá? Não tem deadlock, obviamente, aqui nesse grafo local. Nesse outro host, né, esse outro pontilhado aqui é um outro host, eu tenho o recurso R3 alocado para P3, e P3 está requisitando o recurso R1. Localmente também não tem deadlock. Se eu combinar esses grafos parciais, bom, eu também não vou ter um deadlock. Tá? Isso aqui é a visão do coordenador. Ele manteria essa visão virtual de alocação, essa visão centralizada, global de alocação, e ele vê que não tem deadlock. Ótimo. O que pode acontecer é, devido aos os processos eles vão trabalhar independentemente. Então, o que pode acontecer é, por exemplo, o P3 aqui, ele vai liberar o R3, que estava alocado para ele, e o P2 está aqui, ele vai enviar uma solicitação para pegar o R3. Tá? Bom, o que acontece é, se o P3 liberar e o P2 solicitar R3, o coordenador não vai ver nenhum deadlock, tá? Não vai ter deadlock. O problema é, atrasos podem acontecer na rede. Atrasos e mensagens entregues fora de ordem, e inclusive perda de mensagens. Então, falhas de comunicação, problemas de comunicação, podem acontecer no sistema distribuído. E o que pode acontecer é, se a mensagem de P2 solicitando R3 chegar antes do P3 liberar R3, o que vai acontecer é que essa mensagem aqui, P2 solicitando R3, chegou antes de R3 sendo liberado por P3. E se isso acontecer, se esses atrasos fizerem com que essa mensagem chegue antes dessa aqui liberar o recurso, o coordenador vai perceber um deadlock. Só que esse deadlock nunca existiu. Ele só foi percebido, só foi detectado devido aos atrasos das mensagens. Então, esse deadlock identificado pelo coordenador seria um deadlock fantasma. Então, essa é a ideia. Um deadlock que na verdade, não é um deadlock. Ele foi detectado, mas ele não é um deadlock. E, obviamente, tem formas para lidar com essa situação, tá? Então, eu preciso empregar algum mecanismo de temporização que certamente vai aumentar a complexidade do sistema e vai exigir um controle maior e controle de número de mensagens e possivelmente timestamps para garantir que algo que não aconteceu é detectado pelo coordenador. Tá? Então, esse é o problema do deadlock fantasma que eu mencionei no primeiro slide. E isso é a noção também do algoritmo distribuído. Do algoritmo centralizado. A gente vai falar agora do algoritmo distribuído, que é o último tópico da aula de hoje. E o algoritmo distribuído é o algoritmo de Shandy, Misra, Haas, né? Também chamado de edge chasing, que é caça às arestas, ou path pushing. Tá? E a ideia é, eu não vou construir um grafo de alocação global.
Então, já que se eu tentar construir um gráfico de alocação global, eu posso estar sujeito aos problemas que a gente viu na estratégia anterior, onde eu tinha um coordenador centralizado, agora eu não vou criar um gráfico de alocação global. Mas, por outro lado, eu vou enviar mensagens de probe através de todo o grafo pelo sistema distribuído. E a intuição é, se um processo mandar um probe, e esse probe for sendo encaminhado de processo a processo que possui uma dependência, e o probe chegar nele mesmo, é porque eu tenho um ciclo. Tá? Então, qual a ideia do probe? O probe é uma mensagem especial, que são enviados pelo grafo de precedência. Quando um processo ele recebe o probe, se ele estiver bloqueado no recurso, ele passa o probe para o seu sucessor. E se o probe voltar para o originador, eu tenho um deadlock. Tá? A ideia do probe, ele é uma mensagem com esse formato. Ele é uma tripla IJK e é o iniciador, o processo que iniciou o processo de detecção, o originador do probe. O J é da onde o probe está indo, da onde ele está vindo e para onde ele está indo. Tá? Então, para cada dessa eu tenho uma origem e um destino. Então, o J é da onde ele está vindo e para onde ele está indo. Tá? Então, vamos ver isso com um exemplo. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de funcionamento do algoritmo. Eu tenho um sistema distribuído, eu estou assumindo que cada quadrado pontilhado aqui é uma máquina diferente do meu sistema distribuído. Então, nessa primeira máquina aqui eu tenho 3 processos rodando, nessa outra máquina aqui do meio eu tenho outros 3 processos rodando, e nessa última máquina eu tenho 3 processos rodando. Tá? E eu tenho, esse aqui é um grafo wait for, né? Então eu sei que o P1 está esperando por um recurso de P2, e o P2 está esperando por um recurso de P3. Eu não tenho deadlock por enquanto, tá? Porque eu não tenho um ciclo. Tá? Mas o que acontece é, sempre que um processo PI vai ser bloqueado devido a um outro processo PJ, ele vai enviar um probe IIJ. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Se o processo P3 tentar alocar um recurso, desculpa, se o processo P0 tentar alocar um recurso que está alocado por P1, o processo P0 ele vai ficar bloqueado devido ao outro processo, devido a P1. Nesse caso, ele vai lançar um probe na rede. Ele vai lançar um probe na rede. E o probe vai ser IIJ, ou seja, 001. 0 é o originador do probe, P0. E esse probe, nesse caso, saindo de 0 para 1. 0,1 aqui. Tá? Legal, o algoritmo começou. Se um processo PJ recebe um probe IJ, e esse PJ também está bloqueado esperando por um processo PK, então ele vai passar o probe adiante, mudando algumas coisas. Ele vai manter a origem, só que agora o probe vai de J para cá. Tá? Então, nesse caso aqui, P1 recebeu o probe e T1 está bloqueado esperando por P2, daí o P1 vai mandar o probe adiante. Só que ele vai manter a origem e vai trocar agora para 1, 2, porque o probe sai de P1 e vai para P2. Então, 0 é a origem, 1, 2. E quando o probe chegou em P2, se o P2 está bloqueado esperando por um recurso de P3, o P2 vai mandar o probe adiante, trocando a origem e destino. O originador permanece, mas troca da onde o probe está indo para onde ele está indo. Então, vai manter 0 e agora vai ser 0, 2, 3. Tá? Então, aqui a gente assume que quando o processo recebe um probe, ele está bloqueado, esperando por algum recurso, eu tenho pelo menos uma thread adicional que permite que ele manipule o probe. Tá? Obviamente, se o P2 está esperando por algum recurso em P3 e o P2 estiver completamente bloqueado, ele não conseguiria tratar o probe. Mas eu assumo aqui que o processo P2 ele está bloqueado em P3, mas ele tem uma outra thread que possa ser usada para manipular o probe e passar ele adiante. Se um processo PJ recebe o probe, mas ele não está bloqueado, daí o probe morre. Daí não manda nenhuma mensagem, o probe é descartado. E a ideia do algoritmo é, se eventualmente o probe retornar à origem, daí eu tenho deadlock, porque daí eu tenho ciclo. Então, continuando esse algoritmo, o P3 está esperando por um recurso de P4 e de P5. Então, ele vai mandar o probe para ambos, tá? 034, 035. O probe vem por esse caminho de baixo, quando chegar em P7, P7 não está bloqueado, e o P7 executa isso aqui. O P7 não está bloqueado, então ele descarta o probe.
Mas o probe vem de P6, P8, e o P8 está bloqueado em P0, e ele manda o probe para P0, 0, 8, 0. Quando o P0 recebeu o probing chegou na origem, daí eu sei que tem um deadlock. Tá? Daí eu sei que tem deadlock. Bom, essa é a detecção. Tá? Como é que eu quebro o deadlock? Bom, a forma bastante trivial e intuitiva para quebrar o deadlock é o P0, né, no exemplo anterior, foi o P0 que detectou o deadlock, beleza, então eu posso matar o P0. Tá? Então, o processo que iniciou a sequência de mensagem se suicida. Tá? A desvantagem aqui dessa solução, onde o originador do probe se suicida, é possivelmente um suicídio em demasia dos processos. Tá? E para isso eu vou ilustrar a seguinte situação. Digamos que eu tive 2 processos que iniciaram um algoritmo de detecção de deadlocks ao mesmo tempo. O P0, como antes, então o P0 tentou alocar um deadlock, tentou alocar um recurso e ficou bloqueado. Então o algoritmo ele inicia o envio de um probe. E digamos que naquele momento o P6 não estava esperando por P8, então não tinha uma aresta. Mas enquanto esse probe começou a andar, o P6 tentou alocar um recurso que estava com P8 e o P6 também ficou bloqueado. Nesse caso, o P6 também vai lançar um probe. Então, nessa situação, eu teria tanto o P0 iniciando o algoritmo de detecção, como o P6 iniciando o algoritmo de detecção. E eu vou ter 2 probes passando, um probe de P0, que quando chegar em P0 eu vou saber que é um deadlock, e um probe de P6, que também vai fazer toda uma volta, e quando chegar em P6 eu vou saber que tem um deadlock. E se essa estratégia for utilizada, se eu sempre fazer com que o processo que iniciou a sequência se suicidar, o que vai acontecer é que nessa solução, tanto o P0 como o P6 vão se suicidar. O probe de P0 vai chegar aqui, ele vai se suicidar, e o probe de P6 vai chegar aqui e vai se suicidar. E isso pode ser demasiadamente rigoroso demais, forte demais, e eu vou estar perdendo recursos demais. Então, uma estratégia seria, mesmo que 2 processos detectem o mesmo ciclo, como é o que aconteceu aqui, eu só mato um deles. Tá? Essa seria a solução mais otimizada. E para isso, uma estratégia seria, junto com o probe, junto com essa mensagem de probe, eu mando uma lista de IDs dos processos por onde o probe passou. Então, o probe começou em P0, então eu mando uma lista que só tem P0. Para cada processo onde o probe passa, eu vou acrescentando um ID naquela lista. No final, quando o probe de P0 chegar em P0, eu vou ter uma lista de processos por onde o probe passou. E da mesma forma, quando o probe de P6 fazer toda a volta e chegar em P6, eu vou ter uma lista de processos onde o probe passou. E a ideia, então, com essa lista adicional que eu posso ter junto com o probe, é garantir que eu adoto uma política no meu sistema. E uma política poderia ser, por exemplo, eu sempre vou eliminar o processo com a ID mais alto ou mais baixo, ou o processo com a prioridade mais alta ou mais baixa, ou com maior ou menor timestamp. Isso é irrelevante. A política em si é irrelevante. Mas desde que os processos, todos os processos do meu sistema adotem a mesma política, o P0 e o P6 vão ter exatamente a mesma lista junto com o probe. Tá? Vão ter os mesmos IDs em sua lista. Se ambos utilizarem a mesma política, ambos vão tentar matar o mesmo processo. Ou de ID mais alto, ou mais baixo, ou prioridade, ou timestamp. Independente disso. E com isso, eu não vou ter um suicídio em demasia. Eu vou fazer com que os 2 processos que detectaram vão possivelmente tentar matar o mesmo processo. Então, essa seria uma solução mais otimizada para esse meu problema. Bom, e, por fim, a questão da recuperação, né? Então, eu preciso retirar o recurso de forma forçada e possivelmente matar o processo, né? A ideia é voltar para um estado onde não tinha deadlock. Né? Então, eu posso tentar suspender temporariamente o processo e desalocar os recursos,
ou posso matar e reinicializar o processo. Tá? Então, em geral, eu vou ter algum tipo de perda de trabalho. Então, a gente já discutiu aqui qual processo retirar, né? A gente já viu que pode ter vários critérios que eu posso utilizar para tirar, mas, independentemente, eu vou ter algum tipo de perda. Tá? E as técnicas básicas são suspender um processo e retomar os recursos, né? Uma preempção temporária dos recursos. Isso pode ser difícil de fazer no caso geral, tá? Porque dependendo do recurso, talvez eu não consiga facilmente retirar um recurso do processo, então às vezes é mais fácil matar o processo, tá? Mas eu poderia pensar nesse mecanismo. E se eu matar um processo, eu vou ter perda de trabalho. Então, algumas técnicas empregadas em conjunto seriam, por exemplo, checkpoints, que, por exemplo, um processo ele faz checkpoints periódicos, e se eu tiver que matar um processo, eu vou perder tudo que ele fez, no entanto, eu vou perder tudo só até o último checkpoint. Porque para trás aquilo já tinha sido tudo, então, persistido. E eu também posso empregar técnicas de transação, né? Onde os processos eles trabalham de forma temporária, e só depois de eles comitarem ou efetivarem a transação, aquela informação vai ser persistida. Então, nesse caso, matar um processo seria levar ele para um estado anterior consistente. E só quando o processo comita, eu teria aquela ação persistida, então, no meu sistema. A gente vai falar sobre transações nas próximas aulas. É um dos tópicos que a gente vai discutir nessa parte de sistemas distribuídos. A gente volta a falar sobre isso em breve. Bom, e com isso eu encerro. Esse é um material de estudo. Ele acaba parecendo ser um material um pouco extenso, mas é porque cada um dos livros separa o conteúdo de deadlocks em duas partes. Em geral, mais no início do livro há um conteúdo sobre deadlocks em sistema local, no sistema centralizado, e mais adiante há o conteúdo de deadlocks em sistemas distribuídos. Então, esses livros eles se complementam, centralizado e distribuído, centralizado e distribuído. Tá? Mas o material é bem amplo nesses livros, textos da disciplina, com uma discussão sobre esse assunto que a gente viu na aula de hoje.